Oi, amores, tudo bom? Vou começar mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um pouco para vocês sobre os vestibulares em geral, por conta que vai ser a minha realidade muito assim, daqui 3 anos para frente, né? De hoje para 3 anos para frente. Então eu decidi trazer um pouco para vocês, a fim de eu explicar sobre quais que eu vou fazer, qual vai ser a minha nova rotina, e também por conta que não tem muita gente explicando sobre. E eu senti a necessidade de vir trazer aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a falar sobre quais vestibulares eu penso em fazer e os que estão voltando à tona em 2025. A gente sabe aí que teve a volta do seriado FMG, né? E já começou o ciclo 25 e vai até o 27. E aí quem vai fazer vai ingressar na faculdade em 28. Então, já temos isso em mente. Só que também tem outras faculdades que tem, e tá virando meio que modinha, né? Fazer, assim, Enem seriado e tudo mais. E a UFV, a Universidade Federal de Viçosa, também tem, e eu estou falando desses porque são quais eu vou fazer, e que tá gerando aí, tá gerando polêmicas, as pessoas estão falando bastante, e não tem muitos vídeos, então vamos falar então. Lembrando que esse dia eu vou estar falando muito numa perspectiva minha, sobre o que eu vou fazer. Então, é muito voltado sobre o meu conteúdo, muito voltado para mim. E vai ter outra parte na qual eu vou falar sobre esses vestibulares. Então, vamos lá. E quando eu era criança, assim, né, eu pensava muito em fazer engenharia e tal. Só que depois, quando eles foram mudando, quando meu tio era engenheiro, eu fui observando e percebi que ele viajava, assim, o mundo inteiro, né. Então, eu passei a querer engenharia, só que depois, quando eu cheguei no sexto ano, isso mudou, por conta que eu vi que não era o que eu queria, por mais que eu gostasse de matemática, não era muito ali o meu foco. Então, era uma coisa muito infantil, né. Você pergunta o que você quer ser, e eu falava, eu quero ser engenheiro, mas na verdade eu não sabia o que era a profissão de verdade. E aí, depois de um tempo, né, no sexto ano, fui pro sétimo, e durante o sétimo e o oitavo e nono, teve muitos conflitos entre três possíveis faculdades, que era engenharia, ou não, que era psicologia, direito e medicina. E aí eu fiquei pensando muito nesses 3 anos, nessas três faculdades aí, do sétimo ao nono ano. Então, no sétimo ele foi muito voltado, no sétimo, no final do sexto, foi voltado para direito, por conta que eu gostava muito de, sabe, diferentes argumentos, eu gostava bastante de argumentar, eu tinha muitas opiniões, e eu gostava de expor essas opiniões. Só que aí eu fui vendo em análise, assim, vendo as pessoas que exerciam a profissão, e não era muito o que eu queria, por conta que, na verdade, um advogado não defende sempre o que ele quer. E teve uma coisa que uma amiga minha falou, que realmente era muito verdade, que eu defendia eu não defendia qualquer coisa, eu defendia o que eu concordava, né? Então eu dependia muito aí. Se eu concordava, você não concordava. Se eu concordava, eu defendia o que eu concordava. E se era uma coisa que eu não concordava, eu defendia contra isso. Então não tem como eu defender contra, sei lá, o meu cliente, por exemplo, que é um bandido. Eu não apoio o crime, mas eu vou ter que defender o meu cliente, entendeu? Então aí já meio que descartou. Aí falou psicologia e medicina. Psicologia eu sempre achei muito interessante, assim. Só que é uma coisa que se aprende muito sobre assim, os hábitos dos seres humanos, as doenças psicológicas e tudo mais, depressão, ansiedade, é basicamente sentar e ficar ouvindo a vida de uma pessoa pra você dar conselhar e tudo mais. E não é muito do que eu gosto. Eu acho legal, mas não é uma coisa tão ativa, assim, sabe? Você não, tipo, sabe, não mexe, assim, com as coisas cognitivas, assim. Você só mais conversa mesmo pra ter o tratamento, que é que nem uma terapia, né? Pra você, sei lá, ajudar a pessoa a melhorar a depressão, enfim, etc. E aí, eu nem sei como é que essa ideia surgiu, mas eu decidi começar a pensar em medicina, que eu gosto bastante também. E eu nem sei explicar do porquê, assim, que eu escolhi, mas é por conta que eu achei muito interessante. E aí, quando veio essa ideia na minha mente, eu já comecei a pesquisar como é que é a vida das pessoas que exercem a profissão, com que mexe essa profissão e tal. E aí eu vi que estava muito encaixada do que eu gostava e do que eu queria. Mas aí eu vou gravar uma edição específico para falar do porquê que eu escolhi. O nosso foco aqui é principalmente falar sobre a jornada que eu vou fazer, né? E sobre os vestibulares, próximo tópico. Então, o que eu quero fazer hoje em dia, o meu foco é medicina, né? E aí, quais vestibulares que eu quero fazer? Eu moro em Sete Lagoas, então os que eu posso fazer aqui, no geral, são os vestibulares aqui de Minas Gerais. Na minha cidade tem faculdades que eu esqueci o nome, mas não são faculdades muito reconhecidas, não. Eu acho que tem. Nossa, agora me deu um branco da faculdade que tem aqui. Mas tem a FAC7, que eu não sei sobre quais que tem lá. E tem uma outra muito famosa daqui, que ela é de medicina, esqueci. Não é Alfa, não. Não é Alfa, não. Esqueci. Mas tem aqui, mas não é tão, assim, sabe, tão grande. Então, é a minha vontade de fazer faculdade fora mesmo, porque quer dizer que eu não acho tão
tão boas assim. E aí eu vou fazer o seriado eu quero entrar na UFMG, ou então em Viçosa, que são, assim, as que eu mais me identifico e são mais próximas de mim aqui. Então, meu foco não vai fazer na PUC, não vai fazer na, não vai fazer na UFJ, e tem uma outra também que ela é muito famosa, só que aí eu esqueci o nome dela, mas enfim, nessas famosas assim do Rio de Janeiro eu não quero. Rio de Janeiro, então São Paulo eu não penso em fazer, por exemplo, a USP, agora que eu lembrei a USP, não tenho muita vontade por conta que além de ser muito longe, eu acho o local muito perigoso e seria muito caro me manter, né, em outra cidade tão longe assim, então o estado de Minas Gerais fica um pouco mais fácil. Mas enfim, e aí eu vou prestar vestibular da UFMG, de Viçosa, e vou fazer o Enem, para o Exame Nacional do Ensino Médio, no terceiro ano. Eu vou ir para o primeiro ano, então estou no nono esse ano, 2025, e 2026 eu vou ir para o primeiro ano. E a UFMG já lançou o primeiro ciclo do seriado, que eles vão fazer, né, do novo seriado, que vai ser 2025 e vai até 2027, e aí as pessoas ingressam em 2028. E são 3 provas, né, de 3 anos consecutivos, então valoriza muito, assim, a jornada de estudo. Então, no primeiro ano você vai fazer a prova do primeiro ano, das matérias de acordo com o primeiro ano. No segundo ano você vai fazer as provas de acordo com o primeiro e segundo ano. E no terceiro ano você vai fazer as provas de acordo com o primeiro, segundo e terceiro ano. Então, você de acordo assim, consecutivamente, só que aí vai acumulando as matérias, entendeu? O que é bem legal, o que vai valorizando bastante a jornada de ensino. E a gente tem a perspectiva de que talvez seja um pouco mais fácil, né? Eu pensei assim que seria um pouco mais fácil, só que provavelmente não, né? Porque é uma faculdade muito concorrida. E aí você tem que ter bastante análise. Minha opinião sobre esses vestibulares. Eu acho muito interessante essa nova forma de ingressar. E, por exemplo, se não tivesse o do seria do FMG, que é da faculdade na qual eu quero ingressar, no primeiro ano, até o terceiro, não teria como eu fazer muita coisa, por conta que não tem como eu prestar esses vestibulares antes do terceiro ano para valer, entendeu? Então, assim, já é muito interessante, por conta que desde o início você já começa a poder ver, né? E eu achei muito interessante também que o curso que você quer, você escolhe só no final do terceiro ano, então você tem bastante tempo para poder pensar. Só que eu já pensei isso antes e eu não sabia desse seriado. Eu só descobri por conta dos meus professores, que eles começaram a abordar o tema. A nossa professora de geografia fez uma aula específica só para falar disso. E aí eu achei bastante interessante, eu decidi fazer. Eu tô aqui com o edital, e eu vou entrar aqui no edital 2025, para a gente poder falar um pouco, né? Então tem tudo aqui bonitinho, falando tudo sobre todos os processos. Eu vou fazer e eu já estou começando a estudar. Então, assim, se você vai fazer, por exemplo, está no ano e você vai fazer ano que vem a primeira etapa, eu recomendo vocês ficarem aqui para poder assistir mais um pouco, para poder nortear também. Porque eu vi que muita gente não sabe. Ou então, se as pessoas já sabem, estou comemorando que a maioria não sabe, aí é menos concorrentes. Outros já estão falando que não estudaram nada, que não vão se preparar. Mas eu acho importante a gente se preparar, por mais que, assim, tá na sua mão, né? Você tem 3 anos aí para fazer alguma coisa valer a pena. Então, tá na sua mão. Então, você tem, na minha opinião, é importante sim você estudar, fazer várias questões e não só deixar, tipo, vou fazer e vou deixar assim. Então, para quem tá no mesmo ano que eu, no nono ano, e vai pro primeiro ano, eu estou fazendo assim, eu não vou já estudar a matéria do primeiro ano, por conta que eu ainda não tive contato e tudo mais, eu ainda não sei o que vai cair, não tive nenhuma aula sequer sobre as matérias do primeiro ano, que eu ainda tô de férias, né? Mas eu recomendo fazer uma revisão do nono ano para você chegar no ano que vem e essas dúvidas que você tem já estarem todas tiradas. Eu tenho aqui uma agenda que eu vou anotar todo o meu cronograma e as categorias que eu vou estudar, que são as principais. E você tem, na minha opinião, você tem que estudar de acordo com o que você tem dificuldade. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade com matemática, mas não é aquela dificuldade, tipo, nossa, tirei 0 numa prova que eu estudei, né? Se eu estudar, eu consigo sim tirar uma nota boa. Não sei se é considerado bom para vocês, mas para mim, que sou ruim em matemática, é bom. Eu estudei para uma prova que valia 9 eu tirei 6, então para mim tá bom. Porque eu estudei e eu consegui tirar 6. Então, eu errei 3 questões, nossa. Então, assim, pra mim já é bom. Mas, enfim, as categorias que eu tenho mais dificuldade é matemática, produção de texto e inglês, porque são essas matérias que as minhas notas são mais, assim, medianas que eu tiro, assim. Mas também eu estudo as importantes também, como português. Então, essas eu estou estudando. E literatura vai estar envolvido também, só que vai ter mais sobre análise de livros, obras literárias, enfim. Então, nesse primeira etapa, assim, né, que você está de férias, eu acho importante você decidir sobre quais matérias você tem dificuldade e quais você vai revisar. Então, as que restam, né, as matérias normais que estão no currículo do nono ano, e são geografia, ciências, física, química, se dependendo de estiver na sua escola ou não. Eu não tenho dificuldade, então não vou estudar sobre essas, por conta que eu nem estudei, eu já tirei essa boa nessas provas, já sei todas as matérias, então não vou estudar. Agora, essas 4 que eu não sei ainda, eu vou revisar porque tem necessidade. Então, aí você cria o seu cronograma. Na minha opinião, o que a gente tem que mais colocar pra gente poder estudar, que é matéria mais extensa, é o que a gente tem mais dificuldade. Então, o que eu tenho mais dificuldade é matemática e produção de texto. Então, vai ter muito mais carga horária eu vou ter que estudar de matemática e produção de texto. E eu estudo todos os dias da semana, porque já que eu estou livre, eu vou estudar. E aí você vai criando esse cronograma. Não precisa ser tão radical assim. O meu é só de 5 a 4 horas de estudo e eu posso ir dividindo. Ou seja, então de manhã eu estudo 2 horas de matemática, então eu estudo mais 2 horas de produção de texto.
E assim vai dividindo. Ou pode fazer consecutivas também. Então, 4 horas consecutivas, 5 horas consecutivas. De início, eu ia fazer 7 horas de estudo, só que não é necessário, por conta que é só uma revisão mesmo, assim. E é importante também o estudativo, né? Você estudar e fazendo questões. É um aplicativo que eu recomendo muito, que é o Repertório Enem, porque lá tem todas as matérias que caem e tal. Você pode escolher qual questão você pode fazer, entre médio, difícil e fácil. Tem aí, você pode escolher e também mostra aí o seu avanço durante as etapas, os estudos que você fez. E lá também te ajuda bastante só para estudar para redação, produção de texto, assim, e tem corretores também que corrigem as suas provas de redação. Então, eu indico bastante, eu também vi na internet e eu super amei. E em questão de desempenho, eu recomendo não começarem já, assim, no nível difícil, porque eu comecei no nível médio, porque o fácil estava muito fácil, eu fui pro nível médio. E de primeira, nossa, foi assim, um baque, porque era muito mais difícil do que cobravam na escola. Assim, era mais sobre raciocínio lógico, que não é tão cobrado assim, que a gente estuda mais sobre as matérias, né? E de primeira eu tinha feito 9 questões, eu acertei 2 e errei 7, então eu decidi começar no outro dia. E aí, depois eu fiz aí umas 32 questões, mais ou menos. E aí eu não tenho muito exata, porque às vezes vai repetindo a questão que você errou. Mas eu fiz mais ou menos aí 32, 34 questões, e eu errei 32, foi 32. E aí eu errei 7 e acertei 25, o que já tá muito bom. E aí depois eu fiz outras, e aí eu acertei 31 e errei 12. E do nível médio pro fácil, e aí também tinha um difícil. Mas enfim, nas categorias de matemática, eu coloquei a matemática básica mesmo, e as matérias também do nono ano. Então, matemática básica, por exemplo, regra de três, radiciação, MDC, multiplicação, divisão, soma, difração, produtos notáveis. Então, essas matérias que são muito importantes para a gente poder entender todo o conjunto do nono ano, que são bastante coisas. E aí também entrou as matérias do nono ano e as matérias que eu nunca aprendi ou que eu tive muita dificuldade. Por exemplo, regra de três, no sétimo ano, eu tinha um professor, só que esse professor era muito lerdo. Então, eu não aprendi direito a regra de três, e aí eu revisei nas férias, e aí eu aprendi de novo. Porcentagem eu também revisei, por conta que não teve muito esse ano. Mas enfim. E aí, para outras matérias, é mais sobre inglês, vai ser mais sobre vocabulário, português vai ser muito sobre oração subordinada, tal. Oração subordinada, adjetiva, assertiva. E essas matérias que compõem aí o nono ano. E produção de texto é o básico, que é fazer as redações preparatórias para o Enem. Então agora nós vamos ler aqui o edital no FMG. Se vocês acessam na internet rapidinho, se vocês fazerem pesquisa, tem lá no próprio site, acho que é da UFMG, e aí tem as inscrições, né? Lembrando que o próximo ciclo, que é 2026 a 2028, não foi publicado oficialmente ainda, mas lógico que vai ter, né? Que seguem aí uma lógica, então vai ser consecutivos. E lembrando que é obrigatório você estar no primeiro ano, ou então já ter cursado o ensino médio inteiro. Então, aí tem todas as vagas, o curso e tal, da prova. Deixa eu ver aqui. E os polos também, eu não sei, mas eu acho que essa parte eu não sei muito, mas eu acho que dá preferência para quem é de Minas Gerais. E aí tem lá as cidades polos, que vão ser pra gente poder fazer a prova. Tem Belo Horizonte, Betim, Contagem, Montes Claros, Nova Lima, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, que são as regiões principais, assim. E aí eu vou fazer em Belo Horizonte, mas o mais próximo de mim é Contagem. E outra coisa também, se no lugar onde você vai fazer, por exemplo, eu vou fazer em Contagem, que é mais próximo de mim. Só que em Contagem não tem um número mínimo de pessoas que se inscreveram. Então Contagem vai ser excluído e aí vai se jogar para outra cidade próxima, que no caso é Belo Horizonte. Então a cidade vai ser descartada se não tiver o mínimo de inscrições. As inscrições você faz no próprio site. E aí tem todas as regras e tal, por quais motivos você vai ser, como fala? Vai ser expulso da prova e coisas assim. E também, em questão assim, esqueci mais de falar, acho que eu não sei se é isenção, mas que você pede lá um desconto para poder inscrever, a UFMG não arca com esses custos, então ida e volta não interessa se você não tem condição ou não vai pagar para você. E se você for pedir isenção, ou seja, você vai pedir desconto, e aí ela te dá metade, então se é 150 a inscrição, vai passar para 75. E você pode pedir, e quem pode pedir é só quem é 100% e estuda em escola particular integral, então você é 100%, ou então estuda em escola pública e não tem condição. Mas aí tem todo um processo que é muito longo, muito chato, então assim, se você tem condição, acho que é mais fácil você pagar os R$ 150 do que ficar lá essa vida inteira para poder pedir metade do desconto. E também, eu vi muita gente achando que, por ser você 100% integral, você ia ter preferência no seriado FMG, e você não tem. Na hora da inscrição, você não tem. Eu vou até entrar aqui, na parte onde fala sobre as bolsas e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Então, assim, depois vocês entram para poder conferir e tudo mais. Mas, em questão, para entrar na faculdade, a UFMG disponibiliza 30% das vagas totais que ela tem. Então, 70% que sobra vai ser do Enem e tudo mais. E 30% vai ser do Enem seriado que eles vão disponibilizar. E dentro desses 30% tem subdivisões, ou seja, então, 30%.
Desses 30 vira 100%, né? 30%, 100. 70%, não, 50% das vagas vão ser destinadas a estudantes de escola pública. 30%, não, 20%, 30% a 20% vão ser dedicadas a quem é considerado preto, deixa eu ver o que mais, amarelo, ou seja, asiático, e, enfim, dessas modalidades, assim, raciais. Então, sim, você tem preferência, por exemplo, se você é preto, você vai ter preferência, e se você está na escola pública, você também vai ter preferência. Então, vocês dão o ensino médio inteiro em escola pública, você tem preferência. E tem como, para poder comprovar se você é preto ou se você é branco e tal, se você está em escola pública, para quem estuda em escola pública, tem que ser a declaração lá que você estudou a vida inteira do ensino médio em escola pública. Agora, para quem quer entrar na taxa de cotas raciais, tem todo um processo e tal, que eles têm que te avaliar. Tem que ter uma outra pessoa também para comprovar que você é preto. Se você tiver dúvida, você tem que ir num negócio lá da legislação. Então, assim, é um processo bastante desgastante. E, assim, se você é pardo, você entra no time de preto também. Só que é uma coisa muito chata, quanto que eles não só avaliam a cor, mas também as características genótipicas, enfim, não sei. Mas, tipo assim, o cabelo, o nariz, a boca, essas características que são relacionadas ao genótipo de quem é preto de pele retinta. E aí é muito chato. E tem muitas pessoas também que foram excluídas por conta que a pessoa tinha pele escura, só que aí o cabelo era liso, ou então o nariz era fino. Então é muito chato para poder fazer esse processo. Eu mesma não vou fazer, por conta que, nossa, dá um trabalho do caramba. E meio que, se você passar por esses métodos, assim, de estudar em escola pública ou de racial, na minha opinião, assim, não é tão gratificante, por conta que meio que você tá roubando a vaga de outra pessoa. Então, se você tá no primeiro ano do ensino médio, você vai pra escola pública, assim, você tem condição de pagar, é um pouco chato, né? Você tem uma base muito boa, você faz cursinho, apesar de não garantir quase nada, né? Porque no cursinho você só revisa a matéria. E aí você vai estudar na escola pública só pra entrar nessa área de preferência, é um pouco chato, e com isso eu não concordo. Eu acho que é importante, sim, você dar espaço para outras pessoas. Mas, enfim, em conclusão, 50% para quem estuda em escola pública, 20% a 30% para quem tem as cotas raciais lá, e sobra 20% para quem é de escola particular normal e não vai ter negócio racial lá, preferência racial. Eu vi muita gente falando que se você é 100% em uma escola particular, ou seja, você tem bolsa integral, você tem preferência, você entra como alguém que é de escola pública, mas não, eu pesquisei, e você entra no time dos 20% que sobra, de as pessoas normais estudarem em escola pública, ou na escola particular. Por conta de qualquer forma, você teve acesso a uma base melhor de ensino do que uma pessoa que está em escola pública, né? Então, fica injusta essa competição. Então, não. Eu sou 50% e eu não vou ter desconto. Eu não vou ter preferência na hora de eu me inscrever. Mas, enfim, é basicamente isso. Eu só estou explicando aqui para vocês como que funciona. Eu acho que vou deixar o link do edital para vocês na descrição do vídeo, né? E sobre a minha rotina de estudo, eu vou estar postando aqui também. Mas são esses vestibulares que eu vou fazer. Lembrando que eu estou focando muito no da UFMG e no de Viçosa também. Então, por isso que eu só citei esse, porque são os que eu vou focar nesses 3 anos aqui pra frente. Se vocês quiserem, também eu posso trazer mais dicas sobre como estudar, porque não tem muitos vídeos sobre isso. Por conta que eu vou estar com a mente muito dividida, sabe? Ou não estão estudando, ou não querem falar sobre para, sei lá, não dar, tipo, não ter muitos concorrentes, o que é um pensamento totalmente errado, porque o seu concorrente ali é a prova, porque você tem uma prova de 45 questões, e uma questão, juntamente com uma questão discursiva, e aí você não conseguiu ter uma nota boa, mesmo tendo estudado, então seu concorrente é a prova, e não necessariamente as pessoas que estão ali e se prepararam, ok? Mas, enfim, vocês vão ter acesso a outros conteúdos também sobre isso, sobre como poder estudar nos vídeos aqui pra frente. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. E leia também o edital, procurem saber sobre outras opiniões, por conta que as informações do edital são mais, como eu posso dizer, são mais confiáveis do que ver outras pessoas falando assim, porque pode ter alguns desvios. Enfim, foi isso. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Tchau!